Enche com teu poder da majestade, Senhor. Vem transformando, abençoando, vem purificando nossos corações, Senhor. Tu que é o Deus vivo, verdadeiro, poderoso, que tudo pode, Senhor. Restaura essa noite, Senhor. Coloca realmente o nosso coração junto ao Teu. Tu que és verdadeiro, poderoso e majestoso, Senhor. Vem, Senhor, nos colocando na Tua presença, no Teu amor, Senhor, na Tua sabedoria, Tu que és verdadeiro. Clamamos a Tua presença, Senhor, pelo Santo Espírito. Restaura, revela, Senhor, tudo que Tu tens para nós. Precisamos da Tua palavra, do Teu amor, do Teu carinho. Tu que nos dá o amor verdadeiro, a Tua palavra é vida, verdadeira. Só Tu tem palavras de vida, Senhor. Restaura, toque com Teu poder e Tua majestade. Glória a Deus, obrigado, Senhor, amém. Tu és verdadeiro e poderoso. Boa noite. E o Senhor possa estar colocando o Espírito Santo em cada um de nós, nos nossos corações. E que essa noite possamos sentir verdadeiramente esse amor, o poder de Deus, o Espírito Santo em nossas vidas, a restauração em nossas vidas, porque nós precisamos. O Senhor quer tocar verdadeiramente em nós, em nosso coração, em nossas vidas, em nossas casas, naqueles que necessitam. E muitos de nós necessitamos desse amor, desse carinho, dessa transformação, desse poder de Deus que pode entrar em nosso coração e pode fazer a diferença para que nós possamos verdadeiramente chegarmos ao reino do céu, chegamos à vitória que o Senhor quer nos dar. Amém? Glória a Deus. Meu nome é Ademir. Eu sou do grupo de oração Jesus Misericordioso, aqui no SIC, no Santuário São Leopoldo. Amém? Amém? E a palavra de Deus hoje ela vem nos falar justamente sobre isso. Uma conversão verdadeira, uma conversão viva, aquela que você entrega seu coração para Deus. E que realmente nós possamos ter essas vitórias, ter uma transformação em nosso coração, tendo certeza de que o Senhor nos escuta. Porque Ele quer transformar a nossa vida, Ele quer transformar o nosso coração, quer que nós seguimos segundo a verdade que o Senhor Jesus veio pregar, veio trazer para nós. Palavra viva, palavra verdadeira, para uma transformação de nossos corações, de nossas vidas. Aqueles que tomam a decisão para seguir ao Senhor e verdadeiramente servem ao Senhor, sem vacilar. No começo, muitos seguiram o Senhor e não tiveram medo da morte, não tiveram medo dos desafios e enfrentaram coisas terríveis. E muitos até perderam sua vida, mas foram fazer o que o Senhor pediu, porque eles conheceram verdadeiramente o Senhor, entregaram as suas vidas, teve uma conversão viva, verdadeira. E essa transformação foi transformando outras pessoas. E o mundo foi melhorando de uma forma drástica, de uma forma maravilhosa. Então é isso que nós temos que fazer hoje. Continuar essa transformação. Fazer com que o mundo seja melhor. E que nós também possamos ganhar esses presentes que o Senhor quer trazer para nós. Essa transformação de nossas vidas. Os milagres, os sinais, tudo que nós necessitamos e precisamos do Senhor. E para isso nós vamos então estar lendo a palavra de Deus para ver o que Ele quer falar no nosso coração. O que Ele quer fazer com que a gente possa transformar
nosso coração, no coração de Jesus, no coração dele. Ele quer que nós sejamos igual a ele, refletir o reflexo de Jesus. Quando as pessoas olharem para nós, é como se estivessem olhando o próprio Senhor Jesus. Ali tem um Filho de Deus, ali tem um cristão, ali tem aquele que acreditou na minha palavra, ali ele está me seguindo, e assim ele também pode ajudar outras pessoas, porque eu estarei com ele. Amém? Eu gostaria que você pegasse a palavra de Deus ali em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, página 1502 da Ave Maria. Efésios 6, do versículo 10 em diante, página 1502 da Ave Maria. Se você não tiver a palavra, preste atenção, e o Senhor vai falar no seu coração. Deixe Ele entrar no seu coração. É isso que Ele quer fazer hoje em nossas vidas. A palavra de Deus diz assim: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder, revestidos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados, as potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nas áreas. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos, e na palavra no cumprimento de vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingida com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador e prisioneiro, e que eu saiba pregoá-la publicamente com desassombro, como é o meu dever. Palavra do Senhor. Palavra de Deus hoje aqui vem pedir a nossa conversão verdadeira. E para que nós possamos ter essa conversão, nós entregarmos o nosso coração para Ele e termos a certeza que não estamos errando, estamos seguindo a Sua vontade. Ele pede para que nós nos revestimos da armadura do cristão, da proteção do Senhor. E Ele nos diz aqui no começo da palavra que os dias são maus e que nós vamos ter muita cilada contra nós, e que não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra o principado, a potestade, contra o príncipe desse mundo, contra os males espalhados no ar. Então, o inimigo está por todo lugar, e não é o homem de carne e sangue. Nós não vamos lutar contra homens, mas é contra o inimigo. E às vezes a gente pensa, não, ele não conhece, Deus é mais forte, Deus ele pode nos estar nos transformando num grande cristão, num grande combatedor contra o inimigo. Só que o inimigo conhece toda a nossa vida, porque o inimigo já está aí há milhares de anos. Já faz tempo que o inimigo está solto. Então ele conhece as nossas astutas, conhece os nossos pensamentos, o nosso jeito de andar, o nosso jeito de falar. Ele não entra no nosso pensamento, ele não conhece o nosso pensamento, mas ele já sabe pela tua atitude o que você quer, o que você está pensando. Não que ele está lendo o seu pensamento, mas pela sua atitude ele sabe, ele quer fazer alguma coisa de errado aqui. Aí ele cutuca e faz com que você erre mesmo. Ele te ajuda a errar, porque ele quer nos destruir, ele quer tirar-nos de Deus. E o Senhor nos fala para nós tomarmos cuidado, porque o Espírito está espalhado nos ares. Não é contra homem e sangue que temos que lutar. Às vezes a gente quer lutar contra as pessoas.
Alguém faz alguma coisa de errado contra nós e você quer lá brigar, bater, mas é um inimigo que está sendo astuto e fazendo com que aquela pessoa faça alguma coisa contra você e que você reaja de uma forma que vá lá e destrua aquela pessoa. Os nossos pensamentos são pensamentos de homens, não pensamentos de Deus. A gente vê, acontece alguma coisa ali, você já toma partido. Não, esse aqui está certo, aquele lá está errado. Não, aquele lá ele tem que ser preso. Não, aquele lá tem que morrer. Ele matou. Então o nosso pensamento é pensamento de homem. A gente é igual antigamente. É olho por olho, dente por dente. Quem com ferro ferido, com ferro será ferido. É o nosso pensamento de homens, não o pensamento de Deus. O pensamento de Deus é um pensamento de amor, de misericórdia. Ele conhece o nosso coração, ele não conhece só a nossa atitude. As nossas atitudes podem ser erradas, mas o nosso coração às vezes está certo. Quantas vezes a gente quer fazer as coisas certas e até pensamos que fazemos a coisa certa, e de repente a gente vê que aquilo causou um desconforto naquela família, ou naquela pessoa, ou naquele casal, e assim a gente observa, nossa, o que eu falei parecia ser tão bom, mas eu acabei trazendo um transtorno maior para aquelas pessoas. Em vez delas se voltarem, se regenerarem, elas acabaram a brigar mais, porque o que você falou é da boca humana, do pensamento humano, e o pensamento humano não é completo igual ao de Deus, porque Deus ele sabe o que vai acontecer hoje, no amanhã e depois. Nós não sabemos o que vai acontecer depois do que você falar alguma coisa para uma pessoa ou outra, de bem ou de mal. De mal a gente já sabe o que vai acontecer ou mal, mas às vezes você fala alguma coisa de bem, e aquele bem que você falou pode causar um transtorno maior, porque geralmente a gente está olhando a conduta de um ou de outro, você vai mais para o lado de um ou mais para o lado de outro, e a pessoa fala, não, eu não fiz nada, quem fez foi ele, quem fez foi ela. É assim que o inimigo age. Não é assim lá no passado, quando Deus chegou, falou para Adão, como é que você sabe que está nu? Então ele já viu que ele estava de uma forma errada. Aí ele falou, foi a mulher que comeu lá a maçã. A mulher falou, foi a serpente que fez eu comer. E um vai jogando a culpa em cima do outro. E isso vai trazendo um grande transtorno. E assim é aqui na palavra de Deus, onde ele diz que a gente tem que tomar cuidado, porque os dias são maus. E nós temos que travar essa batalha não contra os homens de carne e sangue, mas contra o inimigo que está tocando no coração das pessoas, principalmente as pessoas que estão longe de Deus. E é mais fácil tocar no coração daquela pessoa que está longe de Deus, do inimigo, e fazer alguma coisa de errado para as outras pessoas. Então nós temos que tomar esse cuidado, estarmos na presença de Deus. E aqui a palavra de Deus nos dá a fórmula, um jeito de nós entrarmos no coração de Deus, nós estarmos perto de Deus e errarmos o mínimo possível. E Ele nos diz para nós revestirmos da armadura de Deus, para nós nos revestirmos com a verdade de Deus, a verdade do alto, não a nossa verdade, a verdade dos homens, ou a verdade dos políticos, a verdade de todas as áreas. Cada um tem a sua verdade. Se você vai na verdade do jornalista, até em jornal, um jornal fala uma coisa, outro jornal fala outra, do mesmo assunto. E você fica, qual que é certo? Qual que é a verdade? Será que esse aqui está falando a verdade? Ou será que é esse? E você acaba tomando partido. E é isso que nós temos que prestar atenção. A verdade do Senhor, ela nos coloca no coração o que o Senhor quer que a gente verdadeiramente possa pensar. E não simplesmente fazermos as coisas erradas. E é assim que as coisas acontecem. E nós temos que tomar esse cuidado. Porque Ele pede para que a gente cinja o nosso bem com a justiça de Deus. E a justiça de Deus é diferente da nossa justiça. É aquilo que eu acabei de falar para vocês. A gente toma um partido e fala, aquele merece morrer. Não, aquele merece ir para a prisão. Aquele tem que pegar 100 anos de cadeia. O outro tem que ser prisão perpétua. E assim vai indo, porque os nossos pensamentos humanos são levados segundo o que o
que a gente pensa. E nisso a gente erra e erra muito. E aí ele fala para nós abraçarmos a fé, o escudo da fé. E a gente ter fé é crer verdadeiramente que Deus pode tudo. E nós não podemos vacilar. Nós lembramos daquela passagem onde aquela mulher que estava com um fluxo descendo de sangue, que ela olhava para Jesus e falava: se eu colocar a mão no manto de Jesus, eu serei curada. Isso é uma fé verdadeira, porque ela só estava vendo Jesus dar uma multidão de gente, e ela falava: se eu colocar a mão no manto de Jesus, eu serei salva, eu serei curada, estancará o sangue. E olha o que aconteceu. Jesus estava andando, os discípulos estavam protegendo ele, tinha dezenas de pessoas do lado de Jesus. Aquela mulher não conseguia chegar para colocar a mão no manto, mas ela tinha aquele pensamento: eu tenho fé, se eu colocar a mão no manto de Jesus, eu serei curada. E ela foi indo, e foi para cá e foi para lá, até que ela conseguiu entrar no meio daquelas pessoas e colocar a mão no manto de Jesus. E o que aconteceu? Foi curada. Aconteceu o que a fé dela disse, uma fé verdadeira, uma fé viva, que realmente quando você tem certeza que quando você fizer aquilo vai acontecer, e aquele milagre aconteceu. Quando ela pôs a mão no manto, aconteceu o milagre e ela foi curada. E Jesus já percebeu que saiu uma força dele e falou: quem me tocou? E os discípulos falaram: quanta gente do seu lado, você me diz quem me tocou? Quem tocou foi aquela mulher que teve fé, que foi atrás de Jesus, que não desistiu. Se eu colocar a mão no manto dele, eu serei curada. É essa fé que o Senhor diz aqui nessa palavra, onde nós não podemos esmorecer, ir até o fim. Aconteça o que acontecer, a dificuldade que estiver na sua frente, você vai até o fim e faça. E aí o Senhor vai te dar a vitória. Aí sim, nós vamos poder então pregar a palavra de Deus para os outros. Falar, contar o teu testemunho de vida, aquele testemunho de um milagre na sua casa, porque realmente aconteceu na sua vida. Porque você acreditou na verdade de Deus. Você realmente andou na justiça de Deus, não na justiça dos homens. A justiça dos homens é falha. A gente vê ali quando tem ali um julgamento, tem um que diz sim, outro diz não, cada um fala uma coisa, aí a maioria ganha, mas nem sempre a maioria é verdadeira. Quantas falhas a gente não vê na justiça dos homens? Ah, errei, ele não era para ele morrer, ele era inocente, agora já foi, já está morto, e às vezes nem acha o verdadeiro culpado. E quando acha, às vezes já não tem o que fazer, porque aquela pessoa inocente já morreu. E isso é a justiça do homem, nos leva a fazer o que o inimigo quer e não o que Deus quer. E essa verdade, essa justiça, essa fé que nós abraçamos, nos leva então à salvação. Aí sim nós vamos ganhar a salvação de Deus. Aí sim o Senhor nos vai dar a salvação, porque nós estamos com a verdade de Deus, nós estamos na justiça de Deus e estamos abraçando a fé que Ele nos dá. Aí sim nós podemos pedir o Espírito Santo para estar no nosso coração, porque é o Espírito Santo que faz com que nós tenhamos essa firmeza, tenhamos essa fé firme, forte, verdadeira, sem vacilar, realmente sempre na presença de Deus, sempre no poder de Deus, sempre caminhando com Jesus, que é o caminho que Ele quer que nós façamos. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o Espírito nos mostra quem é Jesus, qual é a verdade de Jesus, qual é a justiça de Jesus, o que nós temos que fazer para aumentar a nossa fé, porque o Espírito de Deus está em nosso coração, e o Espírito de Deus é o amor de Deus. O Espírito de Deus é o amor que Deus trouxe para nós, essa transformação do nosso coração, a verdade do Senhor, a justiça do Senhor.
E aí nós temos então a certeza de que estamos no caminho certo, que estamos trilhando com o Senhor, que agora nós somos um com o Senhor, estamos juntos com o Senhor Jesus. É nisso que o Senhor toca em nosso coração, é nisso que o Senhor fala nessa palavra hoje, para estarmos verdadeiramente com o Senhor, para herdarmos o reino de Deus. Só herdam o reino de Deus aqueles que estão realmente com a armadura de cristão, que está com a verdade de Deus, que está com a justiça de Deus, que está realmente abraçando a fé, que está levando a sua palavra para aqueles que necessitam, que está realmente pedindo o Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo de Deus, para podermos herdar o reino de Deus, para sermos salvos, para recebermos a vitória final. E a vitória final é nada mais, nada menos do que chegarmos ao reino do céu. E é isso que o Senhor quer em cada um de nós. E para isso nós temos que ter essa conversão verdadeira, uma conversão que realmente entrega o seu coração a Deus, entrega o seu coração a Jesus, deixe Jesus falar no seu coração, deixe Jesus tocar verdadeiramente. E como aquela mulher que acreditava que se tocasse a mão ali na hora de Jesus seria salva, seria curada, ela realmente foi curada. E ela teve um grande trabalho para chegar até Jesus, porque tinha dezenas de pessoas rodeando, homens querendo segurar a Jesus, e ela foi indo até que ela conseguiu segurar. Uma fé persistente, uma fé que foi até o fim, não vacilou, não ficou para trás, não deixou para a última hora. Eu vou lá e vou pôr a mão na hora do Senhor, e ali eu vou ser curado, e foi curado. É isso que o Senhor pede. E às vezes a gente já, logo na primeira tribulação, a gente já deixa de lado, não vou mais atrás, não vou mais seguir, vou desistir, é muito difícil. E é isso que o Senhor quer, que a gente continue nesse caminho verdadeiro, que a gente não desista. Todos nós temos parentes, temos filhos, irmãos, sobrinhos, tantas pessoas que nós conhecemos e gostamos e que estão longe de Deus, que estão seguindo outros caminhos, que não querem vir para Deus. Não, dá muito trabalho, tem que ficar lá na igreja, ficar em grupo de oração, ficar na missa, 1 hora ali sentado, escutando os outros falar. Eu não quero isso para mim, eu vou passear, eu vou jogar bola, eu vou no baile, eu vou na balada, eu vou me divertir. E isso é toda a idade. Hoje a gente vê pessoas de idade que já deveriam ter a sua consciência pronta, estão igual crianças, igual jovens. Eu também quero me divertir, ainda tem mais restinho de vida para mim. Pessoa já com 50, 60 anos não está indo para mais não, porque já desistiram de Jesus, já desistiram dessa verdade, já desistiu da justiça de Deus, já desistiu da fé. Já não querem mais pregar a palavra de Deus, levar a Deus para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para as pessoas conhecidas, para os seus amigos. Não querem mais receber o Espírito Santo. Tem uns que falam que nem acreditam, Espírito Santo, o que é isso? Então nós temos que observar que às vezes nós estamos jogando a nossa vida fora e junto estamos jogando a vida de um que precisa de nossa oração. O Senhor diz aqui que é para a gente orar sem cessar, para todos os cristãos, e principalmente para aqueles que você precisa, aquele que é teu irmão, aquele que é teu filho, às vezes é teu esposo, às vezes é tua esposa, tua filha, teu pai, tua mãe. Quantos estão longe? Não vou mais na igreja, agora eu já cansei. Depois da pandemia a igreja se esvaziou, poucos estão voltando. Muitos já não vêm mais. Eu conheço pessoas que vinham todos os finais de semana, vinham durante a semana em grupo de oração, não vem mais em grupo de oração, nem na missa não vem mais, porque a fé esfriou, a verdade de Deus parece que não tem mais valor, a justiça de Deus não conta, não tem mais esperança, não acredita mais em nada. O que eu vou fazer lá?
não acontece nada na minha vida, só piora. Quantas pessoas eu falo? Eu oro, rezo e nada acontece. É a fé, é o estar junto com o Senhor, no mesmo caminho. Não podemos vacilar na nossa fé, vacilar na palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar não só nas nossas mãos, mas no nosso coração. Não que nós vamos decorar a palavra toda, mas nós vamos conhecer a palavra. E o Espírito Santo de Deus vai revelar para você a palavra certa na hora certa. O que você tem que falar, o que você tem que responder, aonde você tem que buscar, aonde que eu não posso fazer isso porque está errado, que a palavra de Deus diz. E Ele nos mostra. O Espírito Santo nos mostra na sua palavra. Que a palavra de Deus é Jesus falando, é o próprio Deus falando com o Filho e transmitindo a nós. E nós temos que ter essa fé verdadeira, um caminhar com o Senhor, um estar com o Senhor, um crer verdadeiramente, porque a palavra é a palavra que aquece a nossa vida, aquece o nosso coração e ajuda os nossos que estão perdidos. E não tem perdido para Deus. Para Deus não tem perdido. Deus não esquece de ninguém. Quando Deus mandou o seu Filho Jesus, Ele mandou para salvar todos. E às vezes, quando tinha um que tinha feito tantos pecados, Ele levantava e falava: vá e não peques mais. Tua fé te salvou, tua fé te curou. E é isso que tem que ser no nosso coração. Porque os erros existem, mas a fé tem que ser maior do que os nossos erros. Nós temos que estar com o nosso coração voltado a Deus. Amém? Vamos ficar um pouco de pé. Coloque sua mão no coração, vou fazer uma oração e você vai pedindo para Jesus. Se você souber orar em língua, você ora. Se você não souber, você pede para Jesus tocar no seu coração. E peça para aquele que você acha que precisa de Jesus, que precisa conhecer Jesus, que precisa se achegar a Jesus, que precisa voltar para a igreja. Deus amado, Deus, coloca na tua presença cada um desses teus filhos, Senhor. Restaura o multiplica, abençoa, faz novas as coisas tuas, Senhor, vivo verdadeiro e poderoso. Vem com o teu poder, a tua majestade, tocar, transformar, restaurar, fazer nova todas as coisas, abençoar, Senhor. Olha as necessidades daqueles que estão longe de ti, Senhor. Aqueles que não esperam mais em ti, aqueles que não creem. Olha, Senhor, e dá um toque no coração desse teu filho para que ele possa retornar, voltar. Porque tu é o Deus verdadeiro, é o Deus do amor, é o Deus da justiça, verdadeira justiça que tem de volta. Acalma minha tempestade, acalma o meu